EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas que as pessoas me fazem a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 34, pergunta 34, e a pergunta é: ansiedade e pressão cardíaca aumentando. Você pode notar que, mais uma vez, não é exatamente uma pergunta, é a descrição de uma condição em que a pessoa se encontra. A pergunta correspondente seria: como usar EFT para ansiedade e pressão cardíaca aumentando? Ansiedade e seus sintomas. Essa é a questão. Pressão cardíaca aumentando, pressão arterial aumentando, taquicardia, sensação de sufocamento, aperto no peito. Existem várias manifestações físicas da ansiedade. Com EFT, nós temos duas abordagens possíveis: tratar os sintomas e as causas. A rigor, quando as pessoas falam de ansiedade, estão falando dos sintomas, não das causas. Mas sintomas são sintomas. Você pode tratar o sintoma, mas se a causa não for tratada, você vai continuar com o problema. Mas como os sintomas são bastante desconfortáveis, o foco naturalmente vai para os sintomas. Os sintomas de ansiedade são sintomas basicamente físicos. O que acontece? Taquicardia, aumento da pressão arterial, ou em alguns casos, ao invés do aumento, talvez seja mais correto dizer alteração na pressão arterial. A pressão pode aumentar ou até diminuir. Sensação de sufocamento, dificuldade de respiração e várias outras manifestações. Cada pessoa manifesta fisicamente a ansiedade de forma diferente. Mas esses três citados são muito comuns: taquicardia, mudança na pressão arterial, sufocamento, tontura, secura na boca. E esses sintomas podem assustar a pessoa. E o objetivo da manifestação física é exatamente assustar a pessoa, chamar a atenção para algo que está acontecendo de errado, para que a pessoa tome providências e corrija. É como um alarme que você instala no seu carro, na sua casa, para chamar a atenção para que você tome providências. Acontece que a maioria das pessoas lida com ansiedade de maneira incompleta. Elas desligam o alarme e acham que está com o problema resolvido. Não. Você desligar o alarme não protege você do ladrão. Então, é muito importante dar o passo seguinte também. Mas, de qualquer maneira, o sintoma físico é algo que incomoda bastante, impede a pessoa de focar em seu trabalho. Então, é preciso, primeiro, lidar com esse sintoma físico. E como podemos usar EFT para lidar com o sintoma físico? Você pode lidar com o sintoma físico de maneira bastante simples, fazendo EFT sem frases. Como é EFT sem frases? Simplesmente focaliza a sensação, digamos que você esteja com taquicardia, focaliza, dê toda a atenção a essa sensação física e vai batendo nos pontos, mantendo o foco na sensação física, sem pensar. Porque se você realmente dá atenção para a sensação física, não haverá espaço para o pensamento. Esse é o ponto importante. E depois de algumas rodadas, você vai ver que aquele sintoma começa a enfraquecer. E se você prefere verbalizar o que você está sentindo, não o que você está pensando, mas aquilo que você está sentindo, pode usar a receita básica. Embora sinta meu coração bater muito rápido, eu me aceito profunda e completamente. Coração batendo muito rápido, coração batendo muito rápido.
Veja, foco aqui é na sensação física, não no pensamento. Isso é fundamental. E quanto ao pensamento? Pois é, quando você tem pensamento como sintoma de ansiedade, naturalmente você não tem bons pensamentos. Você tem pensamentos assustadores. Imagina piores coisas acontecendo na sua vida. E isso realimenta a ansiedade. Piora o sintoma de ansiedade. Então você sente aquela sensação, em seguida vem aqueles pensamentos ruins, os pensamentos ruins assustam você ainda mais e piora, é um círculo vicioso. Você tem que interromper esse círculo vicioso. E uma das formas, como disse, é focar na sensação física e fazer EFT. Agora, existe uma outra maneira. Quando você tem pensamentos assustadores, você tem cenas daquela coisa assustadora acontecendo. Então você pode transformar aquilo numa cena de filme ou fotografia, tanto faz, uma cena específica, algo de ruim acontecendo. E você usar uma técnica de EFT chamada técnica do filme ou técnica do cinema. Com isso você tira o terror, tira o medo associado àquela cena específica. Depois de fazer várias rodadas com a técnica do filme, aquela cena assustadora já não é mais assustadora. Por outro lado, se o pensamento não é tão assustador, mas ligeiramente assustador, eventualmente você pode usar algumas técnicas que trabalham diretamente com o pensamento. Não é muito recomendável, mas pode funcionar. Por exemplo, você pode usar o método das escolhas. Embora eu esteja imaginando tal coisa, eu escolho me manter calmo e tranquilo. Isso pode funcionar se a intensidade do medo não for muito grande. Caso contrário, provavelmente não vai funcionar. Bom, tudo isso é em relação a sintomas. Mas, como eu disse, aliviar os sintomas, ele permite você voltar à normalidade, mas o problema continua. Então, daqui a pouco, aquilo vai voltar de novo. Se você quer realmente resolver, tem que atacar a causa. O problema da ansiedade é que, para a maioria das pessoas, a ansiedade se tornou uma consequência de um hábito, ou até mesmo vício, de projetar futuro assustador. Você não consegue ficar ansioso, não consegue manifestar aquelas sensações horríveis de ansiedade, se você tivesse o hábito de projetar um futuro positivo, futuro das coisas acontecendo conforme você quer. Então, quem tem problema de ansiedade, tem um hábito ou até mesmo vício, uma necessidade muito grande de projetar futuro assustador. Como é que a pessoa chega nesse ponto? Ela pode ter tido traumas. Então, experiência traumática muda a maneira de enxergar as coisas. Ela pode ter instalado crenças profundas negativas sobre como as coisas funcionam. Ela pode ter passado por experiências negativas acumuladas, várias, repetitivas, e com isso, reforçando aquelas crenças negativas. Em todos esses casos, você pode aplicar técnicas desenvolvidas para lidar com esse tipo de coisa. Aqui seria a TVI, técnica da videoteca interna, ou então uma daquelas técnicas clássicas de EFT para traumas. Seja para traumas, seja para crenças, seja para experiências negativas repetitivas. E eu recomendo fortemente que você procure uma ajuda profissional. Por quê? É muito difícil lidar com esse tipo de coisa sem a ajuda de uma outra pessoa. Trauma
é uma experiência muito ruim. Normalmente as pessoas não querem mais mexer com esse tipo de coisa. É algo assustador. E um profissional pode orientar você a pegar esse trauma e resolver isso de uma maneira muito menos dolorosa. Crenças profundas. Crenças são ideias nas quais você acredita profundamente, portanto você não duvida e vai ser muito difícil você identificar suas próprias crenças que estão provocando esse problema. Uma outra pessoa pode ajudar você a enxergar isso. Experiências negativas acumuladas. Numa determinada fase de vida, você tem experiência ruim, outra, vai juntando tudo isso, você vai criando uma visão sobre o mundo, torna-se uma crença e você passa a agir de acordo com isso. Você passa a ter expectativas negativas sobre o futuro. Então você cria esse hábito ou até fica viciado em sempre imaginar coisas ruins acontecendo na sua vida. Por isso que eu digo que é recomendável que nesses casos você procure ajuda profissional. Você pode aliviar os sintomas fazendo a autoaplicação de técnicas de EFT. Isso é importante, porque se você não fizer isso, você vai ficar extremamente limitado na sua vida. Mas isso não é o suficiente. É preciso trabalhar as causas. Obrigado e até o próximo.